Oi, mais um Que Loucura é Essa? A gente tá aqui ao vivo com umas pessoas. A gente resolveu trazer hoje uma pessoa nova, assim, que ninguém conhece, para impactar vocês talvez um pouquinho e para vocês ficarem curiosos de saber quem, afinal, é essa pessoa aqui e aquela outra pessoa lá. Antônio Fagundes. Bruno. Antônio Fagundes, Bruno. Os dois estão juntos numa peça de teatro considerada pela crítica e pelo público muito, muito boa. Já fizeram outra peça de teatro, nunca fizeram TV juntos, né? Fizemos. Já? Meu pedacinho de chão. Os dois faziam juntos. Era às 6 da tarde, né? 6 da tarde. Eu sou super noveleira, super, mas às 6 eu não consigo. Assim, né? Você falou da crítica, tem um amigo meu que fala assim, a crítica gostou, mas é bom. Olha, tudo bem, eu concordo com o Fagundes. Às vezes a crítica é um pouco chata, mas sabe que eu gosto de ler crítica? Eu também, eu leio. Eu não levo muito a sério, mas eu leio, porque eu acho sempre que é uma opinião, né? Sim. E eu já cansei de ver espetáculo assim, nós três vamos ver a mesma peça e cada um acha uma coisa. Então, eu acho que é assim mesmo. Eu acho que eu leio, inclusive, para ver se eu concordo ou não com ele depois que eu for ver. Sim, melhor ainda, ler Mas depois. nunca vai me deixar. Não, eu leio antes, eu leio a Nunca vai crítica antes. determinar. Nunca né, vai aí. determinar se eu vou ou não vou porque aquela pessoa gostou ou não gostou. E isso acontece muito, a gente tem muito isso entre nós, né? Nós vamos ver eu vou ver um espetáculo, ele vai ver no dia seguinte, eu amei, ele odiou, e a gente fica, não, mas por que você odiou? Porque no fim a gente vê que a gente mais ou menos pensou a mesma coisa, só que a gente fala de uma forma diferente e às vezes afasta pessoas. Eu acho que isso que é o papel ruim da crítica, digamos. Sim, faz todo sentido. Aliás, falando nisso, eu vou atropelar um pouco aqui o nosso roteiro. No Velho Chico, que eu assisti do início ao final, que eu achei uma das coisas mais lindas feitas na TV nos últimos tempos. Não só mais linda, como também mais profunda e de falar de valores que não estavam sendo falados na TV. Família, ética, eu não sou nada careta. Política, né? Também. Abertamente. E eu lembro que no começo pegavam no pé do seu personagem, não era nem de você, era do seu personagem. E o Fagundes foi crescendo, tô até arrepiada, foi crescendo. Foi uma coisa incrível, foi um Marlon Brando, né? Foi um Marlon Brando. Então você vê que a crítica às vezes você também atropela o que não precisa ser atropelado. Coisa de você pegar o livro no meio, né? Você não pode abrir um livro no meio. Você abre o livro no meio e lê uma página e não gostei. Não, peraí, vai até o fim. Pega do comecinho, vai até o fim, aí você vai entender o todo. Se você pegar a novela inteira agora e for desde o comecinho, você vai ver que ela tem uma coerência absoluta. Sim, que faz todo sentido. Bom, eu sou suspeita. A gente entrevistou aqui também na revista, não no Que Loucura é Essa? O Luiz Fernando Carvalho, que eu considero um gênio da televisão. Vocês dois trabalharam com ele, né? Sim, foi meu Pedacinho pedacinho de chão era dele. E aí, Bom, eu quero começar perguntando uma coisa que eu não consegui ainda perguntar. Trabalhar, bom, a gente sabe como é a relação de pais e filhos, né? Porque tem o Freud sempre no meio, né? A nossa é muito boa, viu? Não, mas ainda mais que na peça de vocês, é quase que um pai e filho também. A gente tem uma brincadeira na peça que ele começa dizendo, eu não sou seu pai, eu não sou seu amigo, eu não sou seu terapeuta, eu não sou seu rabino, eu não sou seu professor. E ele acaba sendo tudo isso desse personagem. Então o que eu acho que é lindo nessa peça, e que eu acho que vale também para qualquer relação, é que é uma troca inevitável dessas duas personagens. Então a nossa relação é harmoniosa porque a gente faz questão de trocar um com o outro. Não tem nenhuma hierarquia, não tem imposição, é troca mesmo. Então se você está disposto a ouvir, você também vai ser ouvido. E é isso que importa. E isso se reflete no nosso trabalho. E a peça fala um pouco sobre isso também, porque a peça ela fala dessa relação, né? O autor foi muito esperto em colocar um conflito de gerações aí, porque aí você aborda a vida, né? Você fala sobre isso, né, de ouvir e ser ouvido, de crescimento pessoal, de o conflito de gerações em si, a relação mestre-discípulo, pai e filho. Então acaba falando sobre a vida. Isso esbarra em todo mundo, né? Não tem ninguém que não tem esse tipo de problema. Não tem uma pessoa que não teve um chefe irracível, difícil, ou um pai, ou uma mãe, ou sei lá, um irmão. Como é o seu pai? Ele é maravilhoso. Hello! É meu garoto. É muito bom, a gente se dá muito bem, a gente tem uma relação muito boa mesmo. Mas vocês não tem uma faísca, não tem um claro, atritinho? Normal que às vezes aí, né? Tem às vezes
uma briga, Não, mas é porque, assim, uma briga é porque assim, eu deixou o controle ali, o outro deixou o controle aqui, Mas- sabe essa brincadeira, assim, essa E coisa. vocês não são parecidos, assim? Vocês são parecidos? Na essência, eu quero dizer. Há quem diga que sim. Eu acho que viu? É? Eu acho que é bem parecido. Assim, a gente, quer dizer, eu nunca achei parecido até a gente trabalhar junto. De repente eu comecei a ver que ele tem os mesmos impulsos que eu tenho, que eu sempre tive, e ele tem. E não foi uma coisa que eu tenha passado para ele, porque a gente nunca tinha trabalhado juntos até então. Então foi uma coisa que de repente ele foi criando do lado dele e eu fui criando do meu. E quando a gente se encontrou, a gente não precisa quase conversar, né? Porque a gente já entende o que é que está acontecendo fora, porque a nossa visão é a mesma, né? Então isso é muito bonito. Nossa busca é a mesma. E não é uma busca muito feliz ao mesmo tempo, porque é muito exigente, né? Ele é muito exigente, né? É rigoroso. Ele é muito, A gente Que nem você. Eu sou também. Ele é muito disciplinado, ele gosta de aprofundar o trabalho dele. Outro dia mesmo nós estávamos conversando no camarim, e a gente falou que bom, né? A gente não precisa conversar. Porque Se entende. porque a gente está fazendo esse espetáculo, já fizemos mais de 200 espetáculos, né? E a gente não precisa conversar. Quando deu alguma coisa errada em cena, a gente sabe que deu errado, igual, a gente sabe. Que incrível. E a coisa mais maravilhosa É genético é a mesmo. resposta, assim, a gente tem a resposta um do outro. É muito bom estar em cena com ele, porque a gente tem essa mesma busca, o mesmo resultado que a gente quer é se ouvir muito. Então, se eu dou um estímulo diferente, ele responde na hora. E Ai, acho que eu também bonito tento- isso, tudo. Eu também tento fazer bonito, isso. é bonito. Então, quem assiste fala, pô, tem química. Então, tem coisa melhor do que... Essa peça é drama, né, que vocês estão fazendo. As pessoas falam que é drama porque você não ri do começo ao fim. Não é uma comédia. Mas você ri muito na peça, porque o meu personagem, particularmente, ele é muito irracível, né? Então, às vezes, essa irracibilidade dele é tão alta, tão forte, que fica engraçada, né? Entendi. A relação, você ri do absurdo. Esse cara é um chato. E esse né? contraponto é muito bom, porque meu personagem começa quase que tateante, assim, meio que numa entrevista de emprego, um pouco nervosamente entrando num ambiente novo. E esse contraponto é muito bom, de um cara que está lá imerso no trabalho e você vê dois personagens completamente diferentes, duas formas de ver o mundo diferentes e começando a nascer um conflito aí. Mas que a gente gosta de dizer isso também, o embate da peça o tempo todo é um embate de carinho. É assim, ouve o que eu estou falando. Se você parar para pensar nisso, você vai ver que tem o seu ponto, tem a sua razão. Então é uma troca bonita, uma troca generosa dos dois personagens. Bruno, você achou que você ia ser ator desde sempre? Porque você fala como um ator gente grande, né? Eu não Você sou tem tão que idade? novinho assim, 27. 27 é quase velho, né? Tô já quase uns 30. Já tá ficando. Mas eu no começo eu tinha um pouco de dúvida. Eu sempre gostei muito, eu falo que eu sempre fui muito arteiro, eu gostei muito de tudo, assim, eu gosto de pintar, eu toco piano, eu gosto de música pra caramba. Então eu só não sabia que tipo de forma artística ia ser a minha expressão maior. Eu não sabia o que tocaria minha alma melhor. Então, E quando é que você percebeu? Foi natural, porque eu comecei a testar. Eu fui testando aqui, testando ali, e daí um dia eu fui fazer uma aula de teatro e me apaixonei. Fagundes, é uma delícia ter um filho que... Nossa, eu tenho 2 Van Goghs em casa. É verdade, as pessoas param sempre e falam assim, eu gosto muito dos seus quadros, mas esse aqui, eu falo, é um Van Gogh, foi ele que pintou. É igualzinho o Van Gogh. Mas e um filho, Vai ser que preso. segue a carreira da gente? Eu sempre tive um pouco, porque eu tenho mais 3 filhos, né? Que são mais velhos que o Bruno. Eu sempre tive um pouco de medo disso, né? Porque a gente sabe que é uma profissão difícil, né? Uma profissão, hoje em dia particularmente, né? O mercado está... O que é difícil hoje em dia? Eu estava comentando lá embaixo, o mercado está atomizado agora, né? Antigamente você tinha um rumo certo, né? Você começava fazendo teatro, se alicerçava no teatro, virava um ator profissional forte e tal, a televisão prestava atenção em você, eram poucos os grupos de teatro, poucas as emissoras de televisão e quase não tinha teatro alternativo, era uma coisa que era alternativa mesmo, né? Como o nome diz. Né? Como o nome diz, hoje em dia o teatro é alternativo. Você tem um ou outro espetáculo convencional. O resto é tudo pesquisa, aquelas salinhas, aquelas coisas. Mas você não acha bom que hoje em dia tem mais possibilidades? Não, mas essas possibilidades elas morrem na praia, porque ninguém vê.
Você tem um teatro de 50 lugares, a peça fica 15 dias em cartaz, para 20 pessoas por dia, Uma vez por semana. uma vez por semana. Então você fala assim, é uma pesquisa, quase uma ação entre amigos. Então é o que está acontecendo com a TV a cabo, né? A TV a cabo desdemocratizou a televisão, por incrível que pareça. Você fala assim, não, mas eu tenho a liberdade de escolher o canal que eu quiser ver, então por isso é democrático. Não, para mim a democracia é todo mundo ver a mesma coisa e começar a discutir. E o que acontece? É um jeito de ver. Você vê um programa na TV que eu não vi. E eu vi no mesmo dia um outro que você não viu, que são 300 canais, né? Então eu já vi isso acontecendo numa mesa, nós saímos um dia juntos, tinha uns amigos do Bruno, os meus filhos todos, tinha uma mesa assim com 10 pessoas, e a gente começou a falar, eu vi um seriado, qual? Ninguém tinha visto. Eu vi, acabou o papo em 10 minutos. Quando a gente começou, engraçado. Quando a gente começou a falar de Velho Chico, que todo mundo tinha visto, aí cada um deu um palpite e nós ficamos conversando. Então, eu acho que está acontecendo isso com a profissão também. Você faz uma peça que ninguém vê. Acho que no teatro isso é até mais forte. Não, na televisão também, né? Porque, como você falou, você não assiste novela das 6. Então, já é um limite, né? Quem faz novela das 6 sabe que a Joyce não está vendo. Só que aí é você e a torcida do Flamengo. Só que não é mais só a novela das 6, das 7, das 8 e das 10. Tem os seriados todos, tem todas as TVs a cabo, tem os YouTube, tem os lá. Então vai embora, chega uma hora, o cara tem uma carreira enorme e você, se você não estiver naquela área, você não conhece, você desconhece. Você sabe que isso estava sendo previsto já, que não ia existir mais grandes audiências. Tem um livro que chamava Long Tales, lembra? Sim, faz então, tempo. E esse cara, acho que era Chris Anderson, não lembro o nome dele, ele falava que não ia mais ter grandes audiências. Já está acontecendo. Já. Por exemplo, tinha aquela história de cantor sertanejo que vendia não sei quantos. Hoje em dia eles fazem muito barulho, mas é em vídeo, em like, em visualização. Mas aí, o que eu me pergunto é assim, claro, nós estamos nesse momento de transição, nós não sabemos o que vai acontecer. Pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Mas eu me pergunto assim, se só eu vi o seu trabalho vai ter importância para quem? Só para mim. Porque eu vi e amei. E aí no seu próximo trabalho eu não gostei. Você acabou. Gosta mais de teatro, você, Fagundes? As pessoas perguntam se a gente gosta de teatro. Para mim, eu tenho que tirar o teatro dessa pergunta. O teatro é a pátria do ator. O teatro é lá que ele erra, que ele exercita aquela coisa. Erre, fracasse mais, fracasse melhor. Né? É lá no teatro. Eu brinco que o teatro é um salto triplo mortal sem rede. Né? Então, é lá que é isso. Não deu, você se arrebenta mesmo, mas é lá que você aprende, é lá que você exercita a sua profissão. É lá que dá frio na barriga, não é? Sempre, sempre. Que é uma delícia. E uma coisa que as pessoas não pensam, mas o público está lá um pouco pela crueldade da coisa, de ver isso, de ver esse momento único que não vai se repetir. E o público, a gente tem uma herança biológica aí de gladiadores, a gente quer ver sangue. Então é um lugar de a coisa é real. E eu acho incrível. Até o fim, não errar. Não errar. Eu acho incrível, não sei se eu sou uma espectadora igual tantas outras, é você. Eu amo ver atores atuando. Sim, claro. É para isso que eu vou no teatro. Eu quero ver. Trabalho de ator. Mas é tão diferente do cinema, tão diferente de tudo. Na televisão também é possível fazer isso, né? De repente a gente fez isso. O Sim, Velho Chico. que é uma exceção, né? Que quando pegou algumas pessoas, pegou por isso, porque viram atores atuando. Nossa, né? é lindo. Com personagens, né? Sim. Talvez as pessoas confundissem um pouco, como confundem ainda, ator com personagem. Então, de repente, sabem que o meu cabelo é assim, quando me viram com aquela peruca, aquilo foi um choque. Não é um choque, é um personagem. Se fosse o Cyrano de Bergerac, eu estaria com o nariz grande. Como, né? Se eu fosse o Quasimodo, eu estava com uma corcunda. Não, mas está feio com essa corcunda. Não, é um personagem, né? Então, essa diferença mas isso é atuar para mim, né? Atuar em qualquer área, você compor um personagem. Então, falando nisso, quando você compôs esse personagem do Velho Chico, quando você vai para casa, você consegue, no final do dia, isso é uma pergunta clichê, né? Mas
Mistura um pouco ou não? A gente brinca, tem alguns atores que gostam de dizer que são tomados pelo personagem, né? E eu digo que não é macumba, ninguém é tomado por nada, né? É um trabalho absolutamente exercício intelectual, né? Você tem que saber exatamente aonde você está colocando a Mas mão. eu acho isso pra você, né? Porque você é um puta ator e... Não, mas tem gente que é Mas é bom questão de ator processo. também, mas tem um outro processo. Também, que um mistura. processo que eu respeito, mas é um processo que não é meu, eu jamais conseguiria fazer, até porque eu não entendo como essas pessoas que são tomadas conseguem fazer. Porque aí é isso, como é que vai para casa, né? Se é mau caráter, chega em casa e bate na mulher. E se essas pessoas são tomadas, são essas que ficam namorando os pares da novela, você acha? Talvez um pouquinho, eles também fazem uma confusão. Mas aí é preocupante, né? Não pode dar um suicida para esse cara fazer. Vai ter um capítulo só a novela. Um serial killer. Já sei, deixa pro final. No fim conta para ele, você é o suicida. É horrível, né? Você imaginar esse processo. Não, e se cada personagem que você faz, você leva essa carga para casa, você tá perdido. Nossa, imagina. Eu seria o quê? Que eu seria imagina. Esquizofrênico, não sei como é que é a palavra. A peça que a gente 200 fez. personagens que eu fiz. Não é nem esquizofrênico, né? É aqueles frames, assim, naquela coisa. Cada hora entrava um. A bipolaridade personificada. Nossa, E comercial de TV? Comercial de produtos, você faz? Gosto muito. A gente também ama. Por favor, Olha, contratem o Fagundes, o Bruno e anunciem na JP e na Poder. Eu acho muito bom. É bom porque dá um fôlego para os atores, né? Para os artistas, dá um... Essa é uma experiência que eu ainda não tive. Vai ter já já. Estou disponível. Você sabe que é gozado. Eu desde que eu comecei a fazer televisão, começou a aparecer comercial, que ninguém chamava ator de teatro, só de teatro, para fazer comercial, por causa disso. Porque é preciso que aquele ator seja visto, seja conhecido. Multiplique para eles e tal, que tenha uma repercussão. Você viu o Fagundes fazendo porque você viu na televisão. No teatro, por mais que você... Eu fiz uma peça uma vez, ficou 7 anos em cartaz, eu tive 1 milhão de espectadores, que você falar isso em teatro, as pessoas falam, não, é muito, imagina. Um absurdo, só que 1 milhão de espectadores não é nada. Um capítulo de uma novela tem 40 milhões, quando vai mal. Né? Então, você fala assim, fazer comercial para mim, quando eu comecei a fazer, eu estabeleci que todo o dinheiro que eu ganhasse em comercial, eu ia aplicar em teatro. Ai, que lindo. Então, eu venho fazendo isso. Por isso que eu trabalho sem patrocínio, eu não tenho patrocínio. Isso é muito bom. Eu organizei desse jeito. Então, agora eu tenho, mas naturalmente as peças foram bem também. Então, aquelas peças também renderam alguma coisa. Eu tenho um caixa para teatro. Né? Por que você falou que o teu celular é de Portugal, hein? Porque o número é de lá. Mas por quê? Porque eles me deram lá, nós estávamos A gente estava viajando e... Você falou de grana, tudo, eu falei... Não, porque ele tinha aquele tijolo, assim, né? Eu tenho ainda. Quanto tempo? E daí a gente falou, não, pai, pelo amor de Deus, a gente tem que no mínimo conseguir se comunicar aqui, né? Estamos viajando, não sei. A gente estava viajando de férias, assim, a gente precisava avisar. Vocês viajam juntos, a família? A gente viaja bastante. Precisava avisar, vou demorar para descer aqui e tal, né? Sei lá, por qualquer razão. Pegar o gol. No frio, né? Daí a gente acabava mandando uma mensagem e ele não via nunca. Deixa não, a gente tem que te dar. Bom, modernidade realmente, né? Não, parou aqui. Eu não tenho nem e-mail. Não tenho nada, não tenho nem e-mail, o que quer dizer isso? Acho que o Juca de Oliveira, também não tem e-mail. A gente fez uma matéria com ele também. Não, são pessoas que estão focadas em outra... Imagina, você ser um ator, você não é uma pessoa normal, certo? Você sabe, você pega... Hoje em dia tem um vício, né, da internet de que você não pode mandar textos longos, que ninguém lê. É verdade. Então, por que você está reduzindo a sua intimidade com a palavra? Então, a própria palavra está sendo destroçada. É verdade. O Instagram está acabando com a palavra, porque o Instagram é mais a imagem. Aí você põe o que eu brinco, né? Você fotografa a batatinha frita e põe nham-nham. Você acabou e é impossível. Mesmo quando você tem palavra, você tem um limite de 140 caracteres no Twitter. Então você não consegue, a não ser que você seja um profundo filósofo, em 140 caracteres mandar alguma mensagem boa para alguém.
É só nhame mesmo. Então, você está destroçando a comunicação. E a comunicação, a gente já entendeu isso, a linguagem é que fez o nosso pensamento, não é o pensamento que fez a linguagem. Com certeza. Né? Foi a partir da linguagem que a gente organizou o nosso mundo. Se a gente destrói a linguagem, onde é que a gente vai Isso ficar, é muito pertinente, né? Você vê agora o pensamento realmente reduzido, né? A capacidade de abstração está cada vez De menor, tudo. de retórica, né? E criatividade também. Criatividade, O que você gosta de ler mais? Quais são os seus autores? Eu gosto de coisa boa. Ele lê 3 livros por semana. Não, eu também gosto de coisa boa, mas eu tenho meus preferidos. Não, mas eu não tenho, por exemplo. Não? Se você, por exemplo, o Stephen King, para mim, é um autor muito bom, porque dentro de todos os livros de terror que eu já li, ele é o melhor. Então, Sim. eu gosto de Stephen King. Sim. Aí você fala assim, mas como assim? Mas eu também gosto de livros de filosofia, também gosto de ler Platão, também gosto de ler Shakespeare, também eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de ler... Você é um leitor. Eu sou um leitor, eu gosto de ler. Então, é difícil para mim organizar, porque eu tenho uma fila aqui que eu falo, vou ler aqui, aí de repente eu leio um aqui que me leva para outra. Então, eu tenho assim, digamos, umas 20 filas, e eu leio 2, 3 livros por semana, é uma delícia. Você vê TV também? Vejo bastante. Menos do que eu leio, né? Sim, sim. Você vê só aberta ou você vê fechada também? Não, vejo mais fechado, né? Mais fechado do que aberta. Aberta porque você tem aquele horário, né? Inclusive, por exemplo, a fechada mesmo, eu prefiro comprar essas séries, eu prefiro comprar a caixinha do que ver uma vez por semana, né? Sim. Agora tem a possibilidade de gravar, então já está melhor. Ele não é tão assim, ele tá moderno, hein? Tá. Meninos, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu quero. Essas novas plataformas têm lançado pessoas que não são atores pro cinema, pro teatro. Isso vem modificando a estética com que as crianças e os jovens veem assim, a atuação. Por exemplo, uma youtuber que faz um filme ou um youtuber que faz o teatro. Isso é o bastante para modificar de vez o teatro, ou eu acho que isso é irrisório? Assim? Não, pode modificar na medida em que vai modificar o gosto das pessoas, né? Então você vai querer ver aquela personalidade, já não é mais um ator, já não tem mais uma dramaturgia, né? A gente vem perdendo isso aos poucos, antes das novas mídias, né? Que é o fato de você não compor mais personagens. Você vê muito poucas peças com composição de personagem, muito poucos filmes, muito pouco teatro, pouca televisão, onde o personagem vem à frente do ator. O que está acontecendo agora é que esse tipo de atuação coloca o ator, a pessoa, na frente de qualquer personagem, mas isso dura pouco, viu? Isso daí depois do 4º ou 5º que você assistir, você vai falar assim, tá, já entendi, essa pessoa é assim. Agora, né? Você vai querer alguma coisa dela e se ela não se organizar, ela não vai ter mais nada para te dar. Eu acho que é esse o problema dessa turminha que está vindo aí. Mas a gente tem um contato com o público, né, direto, assim, no teatro, e a gente então, percebe... fala essa história, eu ia perguntar isso, dos ensaios abertos. A gente fez tudo, a gente fez ensaio aberto, a gente abre os bastidores para quem quiser conhecer como funcionam as coxias, muito bacana isso. O mecanismo do cenário, e a gente faz um bate-papo no final da peça todos os dias com a plateia que estiver lá, que quiser ficar, e a gente consegue olhar no olho deles e ouvir perguntas, e a gente sente sim que teve uma mudança forte, assim, teve uma revolução cognitiva e cultural por causa disso um pouco. As pessoas... E ao mesmo tempo uma necessidade das pessoas, como a gente abre bastidores, né? E o bastidor as pessoas entram, é limitado, não pode mais de 10, porque senão a gente não consegue dar atenção. Então a gente dá atenção para 10 pessoas antes do espetáculo, 1h30 antes do espetáculo, e a gente conversa com essas pessoas e a gente percebe uma necessidade de outras coisas que elas não têm mais. De um conteúdo de verdade, né? Elas querem entender, elas querem ver o processo, elas querem entender, ver o camarim, como é que é lá dentro, mas não é só aquela coisa de tirar a foto. Elas querem mesmo entender o processo. É o mundo real, ao contrário do mundo virtual. Nós tivemos 400 pessoas que acompanharam os nossos ensaios do começo até o fim, desde a primeira leitura até a estreia. Então, e era uma delícia, porque a gente pôde testar também coisas, a gente falava, a gente não está aqui fazendo para vocês vão entrar aqui e ver o nosso processo, então a gente vai errar muito.
E também vamos perguntar o que funciona, tá chato, tá demorado, tá com ritmo ruim, e vocês entenderam isso? Deu para compreender? Então pra gente foi muito bom ter essa troca aí, e acho que esse fenômeno da internet está, né, afastando um pouco. Sim, está diluindo tudo e pulverizando e sumindo, né? Mas a gente resiste, assim, não sei, eu penso, o que me preocupa um pouco é, quando eu penso em mim daqui 10, 15 anos, eu não sei se eu vou ter público. Eu não sei onde vão estar essas pessoas. Tá estranho, esse momento realmente é um momento de transição, mas nós ainda não sabemos onde vai dar, o que vai acontecer. O que vai dar a gente não sabe, mas eu acho que tudo que é feito com qualidade e com verdade e com dedicação acaba dando certo, de qualquer maneira. Queria agradecer a presença do Bruno, que foi uma surpresa para mim, que eu não conhecia ao vivo. Obrigado. Esse aqui eu conheço desde que eu tenho sei lá que idade, porque ele entrou na minha sala no Colégio Rio Branco. Ela era pequenininha. Eu era assim, eu e minhas amigas todas, minhas colegas, e veio aquele Deus lá em cima falar de alguma coisa que eu não consigo lembrar, nunca nem escutei, né? Porque quando ele falava, hoje em dia a gente presta um pouco de atenção, um pouco. Mas quando ele falava, a gente ficava... Então, esse é o Fagundes, tá? Que está encantando todos nós até hoje. Obrigada, Bruno. Obrigada, Fagundes. Foi ótimo, viu? Obrigado. Valeu super.